Boa tarde, irmãs. Que a paz de Cristo esteja com vocês. A nossa reflexão de hoje é sobre as características do peregrino. Filosoficamente falando, a pessoa humana, ela é um ser em devir, que significa vir a ser, porque ele está em constante transformação e formação. Todo ser humano é um peregrino. E o que é um peregrino? Peregrino é alguém que reside temporariamente num lugar que não é o seu de origem. É um estrangeiro, é um visitante. Tem também a ideia daquela pessoa que é exilada e que vive em outro país. A Bíblia nos diz que os servos de Deus são peregrinos, né? A igreja, os servos, os discípulos de Jesus são, na verdade, peregrinos. Isso denota que aqui não é o nosso lar definitivo, que a gente não pertence a esse mundo, estamos aqui apenas de passagem. Melhor explicando, digamos que a gente viaje para um país estrangeiro, e onde eu não sei a língua, os costumes, qualquer comunicação que eu tente vai ser em vão, porque eu não vou compreender, nem vou ser compreendida. Enfim, tudo é estranho para mim. Mas, daí eu lembro que eu sou um estrangeiro lá. A partir do momento que eu começo a aprender a língua e me adequar aos costumes desse país, eu passo a fazer parte dele, certo? A me integrar na cultura deles. A palavra de Deus nos diz a mesma coisa acerca da nossa condição aqui na Terra, que somos estrangeiros e peregrinos. Um outro exemplo é, assim como no cargo de embaixador, onde a pessoa vive como estrangeiro no país onde trabalha e tem como função representar bem o seu próprio país, tendo uma conduta adequada para que seja respeitado e ter uma boa manifestação e representação do seu país de origem. Nós, cristãos, somos peregrinos e embaixadores do nosso Rei Jesus Cristo. Também temos objetivos bem definidos segundo a palavra de Deus. Um desses objetivos está bem claro em Mateus 5,16, quando Jesus nos diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em Romanos 12:2, ele fala assim também: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se imitarmos o mundo, estamos negando os ensinamentos do verdadeiro cristão peregrino. Por isso Pedro diz: lembrem que vocês são estrangeiros e estão de passagem por este mundo. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 e 12, que diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Segundo o texto que acabamos de ler, vimos que os peregrinos são pessoas que lidam com seus desejos carnais. A Bíblia nos mostra que muitos desses desejos, ainda que legítimos do ponto de vista humano, se forem atendidos, eles conspiram contra a vontade perfeita do Senhor. Mas a palavra de Deus nos encoraja abertamente que deles devemos nos abster, abrir mão e evitá-los. Esses desejos não devem ser alimentados na nossa vida. Cada um de nós deve ter consciência de que existe uma batalha contínua sendo travada em nossa alma e em nossos corações. Existe uma luta contínua entre a carne e o espírito. Uma vez alimentados os desejos carnais, nós vamos prejudicar a Deus, ofendendo o seu santo nome, fazer mal ao próximo e a nós mesmos.
Os pecados contra Deus são aqueles que acabam e afetam nossa relação com Ele. São eles idolatria e feitiçaria. Os pecados contra nós mesmos são imoralidade sexual, orgia e embriaguez. Os pecados contra o nosso próximo são libertinagem, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. São 9 itens que nascem de uma transgressão de nossa parte. Os desejos da carne vão ganhar força quando nossa relação com Deus estiver perturbada, quando nos afastarmos dele. Se nossa vida espiritual não vai bem, se ela está enfraquecida, será uma consequência natural à transgressão. A partir daí é que nossa vida interior e os nossos relacionamentos horizontais são prejudicados. Por isso devemos ter consciência de que nesse mundo somos apenas peregrinos. Essa é uma razão muito forte que Deus nos dá para não satisfazermos os desejos da nossa carne. Mesmo porque nós sabemos que a vontade de Deus tem o poder de nos satisfazer e sabemos também que as maiores alegrias que um ser humano poderá desfrutar e experimentar na sua existência não serão aqui, mas estão reservados para a eternidade, segundo a palavra de Deus. A maneira como devemos viver deve ser uma maneira diferente, separada. Esse é o desafio do peregrino cristão. Nosso exemplo não deve vir de formas abstratas, mas de forma concreta, que evidencie as boas obras. É para um testemunho digno, correto e santo que Deus nos chama, que pela graça de Deus nós vamos atrair pecadores para Cristo. E esses, por sua vez, diz o apóstolo Pedro, haverão de glorificar a Deus.